De uma maneira simples, nós vamos falar talvez de uma das coisas mais importantes em saúde hoje e longevidade. Chama-se resistência insulínica. O que é isso, Dr. Rodolfo? É a maneira como o seu corpo consegue usar o açúcar, consegue utilizar a insulina. Se é uma maneira mais eficiente ou se é uma maneira menos eficiente. Eu já vou começar hoje pelo fim, já dando um dado aí, dando uma chocada para vocês entenderem a importância disso. Fez-se um trabalho científico, tem outros, mas eu li um trabalho científico onde se pegaram pacientes apenas com o diagnóstico de diabetes, ou seja, não tinham outros diagnósticos, e em uso único e exclusivamente de uma substância que funciona para resistência insulínica, que se chama metformina, o famoso Glifage. E pegaram outro grupo de pacientes que não tinham nenhuma doença diagnosticada. Não significa que eles sejam saudáveis, significam apenas que não tem uma doença diagnosticada em tratamento, né? Uma cardiopatia, uma pressão alta ou mesmo um diabetes. E comparar esses dois grupos. Esse trabalho ele chega a ser impressionante. Então olha só o que aconteceu. Está se relacionando cada vez mais uma baixa resistência insulínica à longevidade. As pessoas que conseguem usar de uma maneira mais eficiente a insulina e mantêm a sua insulina baixa, porque precisa de menos, né, para funcionar, elas vivem mais. Então olha só que loucura a conclusão desse trabalho. Como existem pessoas que têm uma resistência insulínica um pouco mais alta, até geneticamente, e outros fatores que eu vou falar daqui a pouco, que fazem aumentar a resistência insulínica, mas ainda elas não têm o diagnóstico de diabetes, e foi comparado com essas outras pessoas em uso de metformina, que realmente funciona e realmente baixa a resistência insulínica. A conclusão do trabalho é que as pessoas diabéticas em uso de metformina, comparado às pessoas consideradas saudáveis sem diagnósticos, elas viveram mais. É um trabalho longo, trabalho prospectivo de longo prazo, um grupo grande, e a conclusão é: as pessoas mesmo com diabetes em uso de metformina, mantendo a resistência insulínica mais baixa, viveram mais do que o grupo que não usava medicação nenhuma. Acabou a bateria, mas vou finalizar. Eu assisti um documentário na Netflix, que eu nem sei se tem mais lá, e também não me recordo o nome ao certo, mas é mais ou menos assim: a planta que aumenta a longevidade. E vai contando o histórico de uma planta, de uma substância, e por fim explica essa questão da resistência insulínica diminuída e que isso acaba levando ao aumento da longevidade, as pessoas vivem mais. E aí não fala o nome da substância, mas através do nome da planta eu joguei na internet e vi que tratava-se também da metformina. Então alguns conceitos que vocês têm que saber que respondem às perguntas que me foram feitas. Existem alguns açúcares que, apesar de terem calorias, eles não elevam a insulina, eles têm um baixo índice glicêmico. Então o açúcar que eu uso quando eu vou adoçar alguma coisa é o açúcar derivado do coco, o famoso açúcar de coco, porque ele tem calorias, mas eu uso pouco quando uso, mas ele não eleva a insulina, ele tem um baixo índice glicêmico. Então esse é o ponto que a gente tem que procurar, coisas que não fazem elevação de insulina. Por exemplo, mais um problema que estão descobrindo sobre adoçantes é que, apesar deles não terem calorias, eles elevam a insulina. Então, ou seja, é o contrário, né? A preocupação às vezes nem é calorias, porque você usa pouco, mas ele acaba elevando a insulina, que é o grande problema de saúde hoje. Se você está pensando em um adoçante que seja natural, não faça mal para a saúde, não tenha calorias e talvez não eleve ou eleve um pouco a insulina, seria a estévia,
Mas existe um vídeo que eu falo tudo sobre adoçantes, que está lá no YouTube. Vou ver se eu acho o link aqui, depois eu coloco. A rapadura que me perguntaram é um açúcar, né? Só que é um açúcar mais in natura. Então ele acaba tendo um pouco de fibras, o que diminui o seu índice glicêmico. Mas não é um índice glicêmico baixo, tá? Então, açúcar de coco, por exemplo, tem um índice glicêmico muito mais baixo do que a rapadura. Outra coisa que eu já falei muito é sobre suco de fruta. Suco de fruta eleva a sua insulina. Porque suco de fruta, você pega o açúcar da fruta, que é um açúcar simples, concentra ele, porque coloca um monte de fruta dentro de um copo, e para piorar, você quebra as fibras da fruta, você tira as fibras da fruta, ou seja, você eleva o índice glicêmico daquele açúcar. Então, suco de fruta não se bebe, se come a fruta, mas não se toma suco de fruta. Doutor Rodolfo, então o que aumenta a resistência insulínica, diminuindo a longevidade, é o que tudo indica? Sobrepeso, obesidade, porque você aumenta a gordura corporal, você aumenta seu percentil, e a insulina tem uma dificuldade em chegar nos seus receptores, e o pâncreas acaba entendendo que ele tem que produzir mais insulina, porque a insulina que ele está produzindo não está sendo suficiente. Então esse é o principal ponto. Sem medicação, óbvio, né? Se você se mantiver com um percentil baixo, com uma quantidade de massa muscular razoável, se você fizer atividades físicas que também ajudam a diminuir a resistência insulínica, você não precisará de nada. Agora, se você tem dificuldade em manter dieta, tem uma genética, está acima do peso, percentil alto, não faz atividade física, são todos os fatores de risco, né? Você provavelmente está produzindo insulina demais, a insulina anaboliza a gordura, né? Ela que joga a gordura para dentro das células, e a conclusão que está se chegando é que talvez metformina seja uma medicação boa, que te traga benefícios. E é difícil, né? Porque remédios, teoricamente, só remediam o problema, não resolvem nada. Mas o que os trabalhos estão mostrando é que vocês, conseguindo diminuir a resistência insulínica, você aumenta a sua sobrevida, você vive mais, você aumenta a sua longevidade. Então esse é o recado de hoje. Fiquem com Deus, Nossa Senhora da Aparecida, um domingo de descanso, porque segunda-feira começa tudo de novo. E hoje o tempo está nublado, não dá para fazer um wakeboard. Hoje vai ser esqueminha, descanso mesmo, Netflix, e tamo junto.